E aí pessoal, beleza? Hoje aqui eu vou mostrar como que a gente faz colisões em jogos. No caso aqui eu vou fazer a parte de colisões na engine de raycasting que eu tô criando aqui no canal, mas se você quer usar isso aqui para outro tipo de aplicação, outro jogo aí que você está fazendo, né? Você pode pegar as ideias que eu vou mostrar aqui hoje para fazer a parte de colisões do seu jogo. O que eu vou mostrar aqui hoje vai servir aí para várias situações, né? Não só em raycasting. Isso aqui pode ser usado em outros tipos de aplicações, mesmo 3D, assim, dependendo de como você implementar o seu mapa ali, você pode utilizar essas ideias aqui. Então eu estou aqui com o Wolf 3D rodando, o desafio principal do negócio aqui da parte de colisões é a gente pegar aqui, ó, e ficar... claro, né, não poder entrar na parede, mas também quando a gente chegar numa parede, a gente tem que deslizar na parede, tá vendo, ó? Tô andando meio de lado assim, ó, colocando pra frente, ele vai deslizando na parede. Então isso aqui é um efeito que é meio chatinho de você conseguir chegar nesse efeito aqui, de deslizar, né? Então, por exemplo, ó, se eu tô num ângulo grande, eu ando rápido. Se eu tô olhando bem de frente assim, ó, tá vendo que ele vai bem devagarzinho? Isso aqui é muito comum aí em todos os jogos 3D, né? A maioria deles funciona assim. A gente tá numa parede, a gente tá bem de frente, a gente anda devagarzinho, assim, tá vendo? E outro efeito aqui, ó, é que a gente tem que parar um pouco antes de chegar na parede, para conseguir ver a textura da parede, né? Que nem aqui, ó. A gente consegue ver bem a textura da parede, né? Se a gente não fizer do jeito certo, se a gente encostar na parede, a gente vai ver ali um pixel gigante, né? Não vai conseguir ver os detalhes da textura. Então, a gente tem que levar isso aqui em conta, né? A gente, na hora que vai checar se bateu na parede ou não, a gente tem que considerar ali uma distância do personagem até a parede. E o mais difícil é esse efeito aqui de deslizar, né? Que é o que eu vou tentar mostrar hoje aqui. Então, se você é novo aqui no canal, meu nome é Douglas Diniz, seja bem-vindo aí. Se você se interessar por esse tipo de conteúdo, se inscreva aí, né? Clique no sininho e deixa o like sempre que possível, beleza? Então aqui eu tô com o código que eu fiz um vídeo passado aí mostrando como não fazer colisões, né? Do jeito errado. Então hoje aqui vai ser do jeito certo. Eu vou fazer esse efeito de deslizar aí de forma correta, né? Então se a gente rodar aqui, ó, eu desconsiderei aquele vídeo anterior onde eu coloco aquela versão errada, né? Porque vou fazer do jeito certo então, né? Então esse código aqui é exatamente o que eu fiz do vídeo, do antepenúltimo vídeo, né? Onde eu coloquei full screen lá. Então aqui, ó, no momento tá sem colisão, né? A gente consegue entrar dentro dos blocos aqui, tá vendo, ó? Se a gente entrar na parede aqui, ó, aí cracha, porque eu não tô tratando a colisão ainda aqui, né? Então tá zerado essa parte de colisões. Aqui no código, aqui na parte, no arquivo aqui do rayengine.js, aqui que tem as funções principais aí da engine, né? Então aqui nessa update input, é aqui que eu faço a soma dos vetores, né? E atualizo ali o mundo, né? Então a gente vai mexer basicamente nessa função aqui, nesse método aqui, no update input, e vai criar alguns aí para checar se teve colisão ou não com a parede, né? Então a cada frame a gente vai ter que verificar se a nova posição do personagem ali vai gerar uma colisão ou não. E já vou falando, né? Esse vídeo aqui, ele é um dos mais complexos, se não for o mais complexo dessa playlist aqui, porque essa parte de colisão aqui, sinceramente, é meio chatinho de você pegar no começo. Acho difícil você entender tudo na primeira vez que eu explicar. Se você entender, quer dizer que eu expliquei de forma correta, né? Mas eu tentei, assim, de quebrar bem, assim, os casos para ficar fácil de entender o que está acontecendo no código, né? Que eu vou criar um código aqui e provavelmente você não vai entender ele totalmente de cara. Você vai ter que parar, ficar pensando em cima do código que eu vou criar aqui. Então, para recapitular, né? A gente tem aqui o mapa, né? O personagem tá em alguma posição e a cada frame a gente muda a posição dele, né? Se ele estiver andando, claro, né? Se estiver parado, continua no mesmo lugar. Se estiver andando, a gente vai atualizando a posição do personagem. Aí tem a velocidade por segundo, né? Que no caso aqui é 5 unidades de mapa por segundo nesse jogo que eu tô fazendo aqui. Só que a cada frame a gente anda um pouquinho a cada frame, né? Então aqui no código eu atualizo os vetores aqui baseado no frame time, né? O quanto passou, né, milissegundos ali do frame anterior pro frame atual. Aí eu atualizo os vetores usando essa informação, né? Então aqui, né, cada frame ali, o personagem tá numa posição, aí se ele estiver andando, no próximo frame ele vai estar em outra posição, certo? No caso, sair desse ponto preto aqui, se a gente andou uma certa velocidade assim, no próximo frame ele vai estar nessa posição aqui. A gente tem que verificar se essa posição aí teve uma colisão ou não.
Ou seja, se esse bloquinho do mapa aqui é uma parede ou não. Só tem que tomar cuidado aqui do vídeo anterior que eu falei lá como não fazer a colisão. Se você fizer do jeito errado, pode funcionar meia boca assim, né? E no caso aqui, ó, teve uma colisão nesse caso, né? Que eu saí de uma posição, no próximo frame, a posição do personagem vai estar dentro de uma parede. Então isso aqui seria uma colisão, né? Que eu já expliquei no vídeo passado. Aí tem que tomar cuidado da forma que você faz o algoritmo, porque se você considerar apenas o ponto final ali do personagem, pode acontecer esse caso aqui, ó, que ele saiu de uma posição que não tinha parede, chegou num lugar do mapa que também não tem parede, mas ele passou aqui no meio de uma parede, tá vendo? Então tem que tomar cuidado com o algoritmo. E viu que isso aqui não funciona, né? Aí no caso aqui, foi o que eu fiz no vídeo que eu falei lá como não fazer colisões. No caso aqui a gente tem dois tipos de velocidade. A gente tem a velocidade para frente e para trás e a velocidade para os lados, né, que é o strafe. Então nesse caso aqui, ó, a velocidade para frente e para trás, no caso se eu for para frente com esse vetor velocidade para frente e para trás, eu vou cair numa parede. Mas o strafe não. Eu posso ir para o lado, o vetor daqui, né, para o lado, que eu não vou cair numa parede. Isso aí poderia me dar aquele efeito de deslizar, né? Porque eu não vou para frente, mas eu posso ir fazer o strafe. Mas isso aqui a gente viu que é bem meia boca, né? Não funciona direito. Porque geralmente quando eu tô andando de frente assim, eu posso estar andando só para frente, inclinado na parede, mas eu vou ter que deslizar, né? Então esse strafe aqui vai estar zerado, mas eu vou ter que continuar deslizando. E esse método aqui não engloba isso, né? Então o que a gente tem aqui, né? Fiz essa figura aqui. A gente tem o vetor posição, que dá a posição do personagem. A gente tem dois vetores, né? No meu caso aqui, dessa que eu tô fazendo aqui, né? Tem o vetor que dá o movimento, a velocidade, né? Para frente e para trás. E o vetor que dá o strafe, esquerda ou direita. Então esses dois vetores aqui influenciam a posição final do personagem. Só que hoje aqui, qual vai ser a estratégia, né? Que é o jeito correto, né? A gente vai esquecer entre aspas, a gente não vai trabalhar diretamente com esses vetores aqui, que aqui no código eu chamo de velocity e strafe velocity. Velocity é o vetor que dá velocidade para frente e para trás, e o strafe velocity, o strafe, na esquerda e direita. Aí no caso no código aqui, a cada frame a gente soma no pós esses dois vetores, né? Isso vai dar a posição final do personagem, considerando os dois movimentos. Só que a estratégia correta não é trabalhar dessa forma aqui com esses dois vetores de forma independente, que nem eu fiz aqui. A gente vai pegar esses dois vetores e vai somar os dois para gerar um vetor final, que é o vetor movimento. No caso que eu chamei de movement velocity. A gente pode chamar, por exemplo, de movement vector, que é o vetor resultante de todos ali os vetores velocidade. No caso a gente tem dois apenas, né? Então se a gente somar aqui, né? No caso aqui eu arrastei aqui, né? Para somar os dois vetores. Aí gera esse azul aqui. Então esse vetor em azul é o vetor final ali, considerando os dois vetores, né? A soma dos dois vetores. Então aqui, ó, se a gente pegar, então, esse caso anterior aqui, gerar esse vetor movement vector aí, movement velocity. Tá vendo? Eu deixei aqui meio apagado os vetores anteriores, né? Para frente e para trás e o strafe aqui. A gente não vai usar mais eles. A gente vai usar apenas o movement velocity e apenas as coordenadas x, y dele. Então a gente pega o movement velocity, calcula ele, a gente vai trabalhar apenas com as velocidades x e y desse vetor resultante. Assim fica muito mais simples. Aí, o que a gente vai fazer, né? No caso, a gente tem o pós, né? Esse vetor resultante, se a gente somar ele com o pós, vai dar a posição final do personagem. Anteriormente, a gente somava o velocity com o strafe velocity. Aqui não, que já somou, gerou o movement velocity, a gente vai somar apenas o movement velocity no pós. Isso vai dar a posição final. Aí no caso, como apenas um vetor agora, a coordenada y dele sempre vai ser vertical, né? Se é um vetor, os componentes x e y. O x é sempre na horizontal e o y sempre na vertical, certo? Então agora, o que a gente tem, ó? Se a gente pegar agora, colocar essas figuras aqui, colocar uma parede aqui, ó. Esse caso específico aqui. A gente partir de uma posição aqui, a gente tem o movement velocity, só que ele, apenas o movement velocity aqui, ele vai cair dentro de uma parede aqui, tá vendo? Só que a gente não vai trabalhar com ele diretamente. A gente vai trabalhar apenas com as coordenadas x e y. Então aqui na y, ó, se a gente pegar apenas a y caiu dentro de uma parede, tá vendo, ó? Então a gente não pode andar no eixo y nesse caso aqui, nesse frame. Mas no eixo x a gente pode, tá vendo, ó? Então nesse exemplo aqui a gente poderia andar na horizontal, mas não na vertical. Então a gente anda na horizontal com essa intensidade aqui, que é o movement velocity.x.
Aí a gente conseguiria deslizar, né? Porque o movement velocity está bem inclinado em relação à parede aqui, tá vendo? Então nesse caso, a gente não entraria na parede, mas andaria deslizando na parede aqui, ó, com essa velocidade aqui, movement velocity.x. Aí esse outro exemplo aqui, ó, eu tô no ângulo, mas quase de frente para a parede, né? Com um pouquinho ângulo só. Nesse caso, ó, o movement velocity.y é grande e o movement velocity.x é pequenininho, né? A componente x do movement velocity. Então, nesse caso, cai naquele exemplo lá que eu tô olhando de frente e eu deslizo bem devagarzinho, assim, sabe? Porque eu não posso andar no eixo y, mas posso no eixo x. E a intensidade do eixo x é o movement velocity.x. Nesse caso aqui eu vou deslizar bem devagarzinho, assim. Então funciona, né? A gente consegue fazer aquele caso de andar bem, olhar quase de frente para a parede e deslizar bem devagarzinho, assim. Fazendo dessa forma, a gente chega nesse efeito. Então, eu vou fazer aqui, ó, explicar no vídeo de hoje um modo meio simplificado. Vai funcionar, só que não é o método final, vamos dizer assim, que você faria num jogo produção, assim. Eu vou explicar por quê, né? Mas vai funcionar no geral, assim, né? Que é o seguinte caso. Imagina que a gente tem tá numa posição aqui do mapa, né? Logicamente, não tem parede ali, né? A gente nunca vai começar num lugar que tem no meio de uma parede, né? Então tá num lugar que não tem parede. Então a cada frame, a gente pode andar, se mover para qualquer lado, né? Qualquer direção ali, né? 360 graus. Aí para cada frame a gente vai verificar todos os quadradinhos aqui, ó, ao redor do personagem. No caso são 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente vai checar esses 8 quadradinhos para verificar se algum deles vai ter colisão no eixo X ou no eixo Y. No final, eu vou falar um pouco mais aí de outras possibilidades, de uma forma talvez mais correta, assim, vamos dizer assim. Correta entre aspas, né? Uma forma talvez melhor, mas isso aqui vai funcionar, né? Porque eu tô num lugar, eu vou andar, eu verifico todos os quadradinhos em volta para ver se tem uma colisão ali ou não. Então vai funcionar, só que quando não funcionaria isso aqui? Não funcionaria caso o frame rate for tão baixo que eu saia de um lugar do mapa aqui, no outro frame eu pule por um quadradinho que não tá ao redor aqui, né? No caso, a gente anda 5 unidades de mapa por segundo. Então, se o frame rate tiver menor que 5 frames por segundo, eu vou começar a andar mais de uma unidade de mapa por segundo, né? Aí não vai funcionar isso aqui, porque eu vou cair, eu vou pular, né? Mas a gente tá assumindo aqui que o frame rate sempre vai estar acima de 5, né? Porque mesmo se tiver com 5, vai dar uma carroça, né? Mas no final eu vou explicar um pouquinho melhor o que a gente pode fazer para englobar esse caso. Mas para simplificar os algoritmos, para você conseguir entender isso aqui, dessa forma que é mais simples, vai funcionar e é mais simples de entender. E já vai ser meio difícil de entender isso aqui, mas vamos tentar, né? Então a primeira coisa aqui, ó, antes de começar a entrar nos casos aqui, o que a gente tem, ó? No momento a gente está trabalhando com os vetores separados, certo? Então a gente não vai fazer mais isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou criar aquele vetor movement velocity. No caso aqui, ó, vou chamar de movement vector, que acho que fica melhor assim de entender, né? O que ele vai ser? Ele vai ser a soma desses dois vetores aqui, né? Da velocidade para frente e para trás e do strafe. Então a gente faz assim, aqui eu tô usando o P5, né? P5.vector. Se você estiver usando uma outra linguagem aí, veja o seu framework, sua classe de vetores aí. Que eu vou somar então aqui o dis.velocity com o dis.strafe_velocity aí, né? Certo? Então eu criei esse vetor final aí, vetor resultante. Então aqui eu não vou mais somar esses dois aqui separados aqui, eu vou somar no final aqui no pós e vou somar esse movement vector aí, certo? Então a mesma coisa que eu fiz, tá? É a mesma coisa que estava sendo feito anteriormente, só que agora em vez de somar separado, eu criei um vetor resultante e somei ele no pós. Rodar aqui vai dar na mesma, né? Só que aqui agora no meio aqui a gente vai checar as colisões, né? Certo? Sempre acessem aí o comentário fixado aí para pegar o link para esse código aqui, vocês vão conseguir rodar aí no browser. Aí qual que é a ideia aqui que eu vou fazer, né? A ideia para essa solução funcionar. Eu vou pegar aqui, né? A cada frame, conforme eu falei, a gente vai checar todos os quadradinhos em volta, certo? Então vamos supor que o vetor movimento seja assim em azul aqui. Não importa, a gente vai pegar esse quadradinho aqui e vai verificar, teve colisão desse quadradinho aqui com esse vetor aqui? Aí vai ter ou não. Esse daqui teve ou não. Esse aqui teve ou não. Esse daqui teve ou não. E assim por diante. Aí vamos supor que em algum caso, aqui nesse exemplo aqui, ó. Nesse exemplo, esse quadradinho aqui vai gerar uma colisão com o eixo Y aqui, tá vendo? Então para esse quadradinho aqui, a gente não pode ir no Y, só pode ir no X.
todos aqueles 8 aqui, no caso que tá mostrando só 2 em cima e um do lado aqui, né? Mas uns 8 ali, a gente teve um caso que a gente não pode ir pra cima, né? A gente só pode ir pro X aqui. Então qual que é a ideia? Isso aqui que é meio complicado de entender. A gente vai gerar aqui o que eu vou chamar de vetor colisão. Esse vetor colisão, ele tem componentes x e y, né? Que vão ser 0 ou 1. Então, as componentes x e y ou vai ser 0 ou vai ser 1. A gente vai criar uma função aí que vai chamar check collision. Vou criar ela aqui agora, ó. Check collision, certo? Essa função aqui, ela vai retornar um vetor, né? Que vai ser esse vetor colisão aí, com as componentes 0 ou 1. Então aqui dentro eu vou criar esse vetor aí, ó, collision vector, certo? Isso aqui vai ser, né, vou chamar lá create vector. Inicialmente ele vai ter as componentes 1, 1. Aí eu vou retornar esse collision vector aí. Aí aqui no meio que a gente vai fazer a mágica aqui, né? Então, esse vetor colisão, as componentes aqui no caso, aqui no início vai ser 1, 1. Então eu vou retornar aqui esse vetor 1, 1. Então eu vou criar aqui na update input, vou criar uma variável aqui que vai receber o resultado dessa função aí, nesse collision vector. No caso é dis.checkCollision, certo? Então, criei uma variável aqui que chama essa checkCollision que vai retornar um vetor 1, 1. 1 indica que eu posso andar no X e no Y, né? Se o X for 1, quer dizer que eu posso andar no X. Se o Y for 1, quer dizer que eu posso andar no Y. Se o X for 0, quer dizer que eu não posso andar no X. Se o Y for 0, não posso andar no Y. Então, vamos supor, se for 0, 1, quer dizer que eu não posso andar no X, mas posso andar no Y. No caso aqui, como é 1, 1, quer dizer que eu posso andar no X e posso andar no Y, certo? Então, no momento aqui, a hora que eu chamar essa função aqui, vai tornar esse vetor 1, 1. Vou apagar isso aqui. Tá, com esse vetor em mãos aí, essa função que a gente vai preencher, né? O core do negócio tá aqui dentro. Mas uma vez recebido esse vetor aí, que vai estar 1, 1, 0, 1, 1, 0 ou 0, 0, a gente vai pegar aqui e vai multiplicar, vai pegar aqui esse movement vector aí e vai colocar ponto multi, passando esse collision vector aí. O que isso aqui vai fazer? Ele vai multiplicar o movement vector por esse vetor aí, collision vector. Esse vetor collision vector vai ter 0 ou 1 nas componentes, né? Esse ponto, quando a gente chama assim um vetor ponto multi passando outro vetor, ele vai multiplicar o x com x, vai multiplicar o y com y. Então se tiver 1, 1 nesse collision vector, o movement vector vai continuar do jeito que estava, porque vai multiplicar a componente x do movement vector por 1 e a componente y por 1 também, vai continuar a mesma coisa, certo? Mas se o x tiver 0, por exemplo, e o y tiver 1, a gente vai, no movement vector vai ficar com 0 no x e no y vai continuar com o que estava. Com isso a gente liga ou desliga o movimento no x ou no y, entendeu? Então esse collision vector serve para desligar o movimento no x ou no y, ou nos dois, né? Caso a gente chegue num cantinho ali, a gente não consegue, tem que ficar travado, né? Aí no caso, esse collision vector tem que retornar um vetor 0, 0, né? Mas se não houver colisão nenhuma, vai retornar 1, 1. A gente vai multiplicar e vai continuar do que estava, né? Então a gente vai conseguir fazer movimento. Mas nesse caso aqui, por exemplo, ó, na hora que a gente chama a função checkCollision lá, ele vai retornar um vetor 1, 0, porque a gente vai poder andar no x, então vai estar 1 na componente x e 0 na componente y, porque a gente não vai poder andar na direção y. Então nesse caso aqui, o collision vector vai ser 1, 0. Então basicamente aqui nessa input update, é basicamente isso, não tem que fazer mais nada. A gente vai ter que preencher agora essa checkCollision. Tem mais uma coisinha que tá faltando aqui que é o seguinte, ó. O que a gente precisa para calcular a colisão? A gente vai precisar da posição atual que a gente tá, certo? Isso aí o vetor pos lá vai dar pra gente. A gente vai ter que ter a posição final do personagem, vamos supor, essa posição aqui, ó, onde o personagem vai parar. A gente tem que usar isso para saber se caiu dentro de uma parede ou não. E também vai ter que ter esse vetor movement vector aí, né, que a gente calculou, né? Aí no caso, essa nova posição, a gente pode criar aqui uma variável, ó, new pos, vai ser temporária por enquanto, né? Que vai ser a soma, né, então p5.vector.add. A gente vai somar o pos com o movement vector. A gente somar a posição atual com o vetor movimento, vai dar a nova posição, certo? Então, new pos vai conter isso, né? Então a gente passa aqui para essa check collision, a gente passa o pos, o new pos e o movement vector. Com essas três informações a gente consegue calcular esse collision vector aqui. Então aqui nessa chamada aqui a gente passa o dis.pos, esse new pos e o movement vector, né? Certo? Então na input update é só isso, já está pronta. Agora a gente vai ter que gerar esse collision vector aqui, né? Uma vez gerado, né? A gente vai retornar ele aqui, vai multiplicar o movement vector
vai desligar a componente X ou Y, né? Ou nenhuma. Agora o negócio aqui tá nessa check collision. Aqui a gente só vai checar, só vai ter colisão, né? Caso if, né? Esse movement vector aí, .mag, a magnitude dele for maior que 0, porque se o personagem tá parado naquele frame, então o movement vector vai ser 0, né? A magnitude. Então a gente nem checa, né? Nem teve colisão, né? Que tá parado o personagem. Então não faz sentido. Então a gente vai retornar o vetor 1, 1, certo? Caso contrário, a gente vai ter que checar aqui, ó, os 9 casos, os 8 casos, né? Para cada um dos quadradinhos aqui. A gente vai ter que pegar a nova posição e esse vetor aí e cada um desses 8 quadradinhos em volta e checar se esse vetor movimento aí vai gerar uma colisão ou não. Se em algum deles tiver colisão no X ou no Y, a gente desliga. Se apenas um deles tiver uma colisão em algum eixo, a gente desliga aquele eixo. Para não desligar um eixo, os 8 quadradinhos ali não tem que ter colisão. Se algum deles tiver colisão, desliga o eixo, certo? Então tem alguns casos aqui, ó. A gente vai ter que considerar o eixo X de forma independente do eixo Y. Então para o eixo X tem alguns casos. No caso aqui, essa linha tracejada em rosa é o movimento, é o eixo que a gente está considerando, né? A gente não quer saber do Y. Do Y não importa agora. Só no X. A gente pode andar no X ou não. Então tem esse primeiro caso, ó. Caso o bloquinho que a gente está no momento considerando por esse bloquinho da direita aqui, ó, pode ter colisão, né? No eixo X aqui. Quando tem colisão? Quando a nova posição, o pos tá aqui, né? O new pos, vamos supor que seja esse vetor aqui, ó. Se o new pos.x for maior do que o x do quadradinho aqui, que é esse eixo, que é esse ponto aqui, né? Se a componente x da nova posição for maior do que a componente x do quadrado em questão, aí teve colisão, né? Porque se o negócio tiver aqui, ó, o vetor movement post for esse aqui, pequenininho aqui, ó, a componente x dele é menor do que a componente x do quadrado aqui, né, em vermelho. Então não tem colisão. Mas se for aqui, ó, a componente x do vetor é maior do que a componente x do quadrado em vermelho. Aí tem colisão. Então vamos ir por partes aqui, ó. Vamos tentar pensar como que a gente implementa isso aí. A gente vai ter que checar os 8 quadradinhos, certo? Então se a gente fizer tudo nessa check collision aqui, vai virar um caos. Então aqui a gente vai criar uma nova função que vai receber a posição de um quadradinho, a posição do personagem atual e a nova posição, essas 3 posições, a posição do personagem, a nova posição e a posição do quadrado em questão, e vai fazer essas contas aí para ver se teve uma colisão ou não. Então a gente pode criar aqui uma nova função aqui chamada, sei lá, check square collision, sei lá, que vai receber o pos, o new pos e o, sei lá, o map pos, né, que é a posição do quadrado, de cada um dos 8 quadrados ali, né? No caso aqui, a posição de um quadrado é o ponto do canto superior esquerdo, né? Nesse quadrado aqui é esse pontinho aqui. Nesse aqui é esse pontinho aqui. Nesse aqui é esse aqui. Nesse aqui é esse aqui, né? Aí essa função aqui vai servir para todos os casos, né? A gente vai pegar da posição, a nova posição e a posição de um quadrado. A gente vai fazer essa conta aqui. No caso, se caso for esse quadrado aqui, ó, a gente teria que fazer várias checagens, né? Uma delas será verificar se a componente x da nova posição é maior ou menor que a componente x do quadrado. Então, essa função aqui também vai retornar um vetor 0 ou 1 ali, tamanho 2, né? Então aqui a gente pode colocar, sei lá, chamar result. A gente vai começar ele com 0, 0, ou seja, no começo não vai poder andar, ele vai ser 0, 0 porque não vai poder andar nem no x nem no y. A gente vai fazer várias checagens para ver se vai poder andar no x ou no y nesse quadradinho aqui que veio com o parâmetro. Então a gente vai receber um pos, um new pos e um quadrado. Nesse quadrado, a gente pode andar no x? Se puder, a gente vai mudar esse result aqui, componente x para 1. E fazer a checagem para o y também. Se puder andar no y, também vai setar para 1. Então no final aqui, ó, a gente vai retornar esse result aí. A gente vai mexer nele aqui no meio. Então na check collision, a gente vai chamar essa função aqui, ó, para cada um dos 8 quadradinhos em volta aqui, né? Como que a gente faz isso? A gente vai chamar essa função aqui, esse método aqui, né? Só que como ele vai retornar um vetor que é 0 ou 1 aqui, né? A gente vai pegar esse vetor resultante e vai multiplicar no vetor colisão. O vetor colisão começa com 1, 1. A gente vai checar cada um dos quadradinhos em volta. E para cada um desses quadradinhos, a gente vai pegar um vetor 0 e 1 e vai multiplicar no collision vector. Vai ser assim, ó. Vai ser igual que a gente fez aqui embaixo, aqui, ó, quando a gente multiplicou o movement vector pelo collision vector.
Aqui a gente vai multiplicar agora o collision vector. Vou chamar collision vector.multi. A gente vai multiplicar pelo resultado desse check square collision aqui, onde a gente vai passar o pos, o new pos e a posição de cada um dos quadrados, né? Que no caso aqui, ó, para esse aqui do canto superior esquerdo, é isso daqui, ó. A gente vai ter que criar um vetor aí que é a posição de cada quadrado, né? Então a gente vai aqui, create vector, no caso, esse do canto superior esquerdo aqui é o floor do pos. A gente pegar o pos, tirar o floor, a gente vai pegar o canto da parede, aqui, o canto do bloquinho, né? Só que desse bloco aqui é esse valor menos 1. Então é o floor do pos.x menos 1. Tem que aumentar um pouco aqui. Vírgula, o floor do pos.y menos 1. Esse create vector aqui vai gerar um vetor que cai aqui no cantinho superior esquerdo desse bloquinho. Depois a gente vai gerar um que vai cair aqui, um que vai cair aqui, um que vai cair aqui, 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 aqui e aqui. Certo? Os 8 casos. Acompanha aí que isso aqui eu sei que é um pouquinho complexo se você estiver vendo pela primeira vez. Vai ter que parar aqui e pensar, né? No caso aqui a gente vai chamar 8 vezes isso daqui, ó. Eu vou copiar isso aqui mais 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí os outros aqui, esse. A gente vem aqui, o Y aqui sem nada e aqui o mais 1. Pega os 3 da esquerda. Os 2 do meio, né? Em cima e embaixo. É o X aqui, apenas o floor, e aqui o menos 1 e aqui o mais 1. Vai pegar o de cima e de baixo. E agora os 3 da direita, que é o mais 1 no X, e aqui o menos 1 no Y, sem nada, e o mais 1 aqui. Certo? Então isso aqui pega os 8 em volta ali. Então o collision vector é apenas isso. No caso, voltando, né? Ele começa com 1, 1. A gente vai multiplicar ele, que é 1, 1 no começo, pelo vetor resultante de cada um dos 8 quadradinhos em volta ali, né? Se apenas um deles tiver uma colisão no eixo X ou no Y, a gente vai desligar o eixo X ou Y do collision vector, certo? Se não teve colisão em nenhum quadradinho ao redor, todos esses vetores resultantes aqui dessa função check square collision vão ser um vetor resultante 1, 1, né? Então, collision vector vai continuar 1, 1. Se houver alguma colisão, vai retornar 0, a gente vai desligar essa componente. Então, essa função aqui está pronta já. Agora, a gente tem que fazer aqui as checagens. Aqui que está realmente agora aqui o miolinho aqui do algoritmo, aqui, a parte mais complexa, que é dado o pos, o new pos e o map pos. No caso, nesse exemplo aqui, ó, vou começar com todos os casos, né? Nesse caso aqui, no eixo X, como eu falei, a gente vai tratar o eixo X e o Y de forma separada, né? Então, no eixo X, se for esse quadrado aqui, ó, para esse quadrado, para ter colisão, a componente X do new pos vai ter que ser maior do que a componente X do map pos. Que o map pos, o X está aqui. Se o new pos.x for maior que o map pos.x, teve colisão, certo? Vamos fazer esse caso, esse if aí. A gente vai checar, vai fazer o seguinte, ó. Primeira coisa, né? A gente só vai fazer essas checagens se esse map pos aqui for uma parede, né? Porque se não for, não vai ter colisão, né? Então a gente nem checa, né? Então, if this.map, aí o map pos.x, map pos.y for maior que 0, né? Se a posição do mapa for uma parede, aí a gente começa a fazer essas checagens, né? No caso, essa primeira checagem que eu falei lá, if, a gente vai criar aqui algumas checagens aqui. Se o new pos.x for menor que o map pos.x, então não teve colisão, né? Então se no final aqui não tiver colisão, não teve colisão no eixo X, para esse caso aí, então a gente vai atualizar o result.x ali, ó. Começa com 0, né? A gente vai colocar com 1, né? Porque a gente vai poder andar no X. Se não teve colisão, a gente altera aqui o result.x para 1. Se teve colisão, ele vai continuar em 0, né? Então a gente vai desligar o eixo X. Então isso aqui é um caso, vai ter mais aqui, né? Para os outros quadrados, né? Então para esse quadrado aqui já está feita a lógica. Vamos pegar o outro caso, que é essa daqui, ó. Para esse quadrado, esses vetores aqui que estão em vermelhos geram colisão, certo? Os em azul aqui não. Por que esses em vermelho geram colisão? Porque o new pos.x é menor do que o map pos.x mais 1. Nesse caso aqui, o map pos.x está aqui, né? Na face aqui da esquerda. O map pos.x mais 1 é essa face da direita aqui do quadrado, né? Então se o new pos.x for menor do que o map pos.x mais 1, quer dizer que teve colisão, né? Se fosse aqui, ó, o new pos.x é maior do que o map pos.x mais 1. O map pos.x mais 1 é isso daqui. É menor do que o map pos.x, né?
Então, nesse caso, não teve colisão. Então, isso aqui é um outro caso. Então, a gente vem aqui, coloca aqui newPos.x. Se for maior que o mapPos.x mais 1, quer dizer que não teve colisão, né? Se não teve colisão aqui, não teve colisão aqui, a gente vai retornar o result.x igual a 1. Só que tem mais casos aqui ainda, né? Quais são os outros casos? A gente viu desse quadrado e desse. Agora tem os quadrados de baixo. Qualquer um deles. Esses 3 quadrados de baixo, para os 3 casos, a gente pode andar no x, certo? A gente não vai poder andar no y, em alguns casos, né? Porque eles estão embaixo, mas no eixo x, tá vendo essa linha tracejada aqui? Tá paralela a esses quadrados aqui, né? Então a gente pode andar no x para esses quadrados aqui. Então para esses 3 casos aqui, a gente vai poder andar no x. Isso aqui que é um pouquinho difícil de entender, você pegar um código aí, já pronto, né? Como a gente vai pegar esse caso aqui, para esses 3 quadrados de baixo? A gente faz o seguinte, ó. Vou colocar um ou aqui. Vai fazer assim, ó, pos.y. Se a posição do personagem atual for menor que o mapPos.y, então quer dizer que eu posso andar no x. O que eu fiz aqui, né? É o seguinte, ó, para esses 3 casos aqui, se a posição do personagem aqui, o pos.y, desculpa, se o pos.y, a posição do y do personagem aqui, ó, tá aqui, né? For menor do que a posição do pos.y dos 3 quadrados aqui, porque os 3 quadrados têm o mesmo pos.y, né? Que é essa linha horizontal aqui, né? O pos.y dos 3 é o mesmo, né? Então, se a posição y do personagem for menor do que a posição esses quadrados aqui, quer dizer que eu posso andar no x. Pra gente checar esse quadrado, a posição y do personagem é menor do que a posição y desse quadrado? É. Então eu posso andar no x, mesmo para esse quadrado e mesmo para esse da direita aqui. Então esse if aqui engloba esse caso, pos.y menor que o mapPos.y. Notem que eu tenho que usar aqui o pos e não o newPos. Porque o newPos, por exemplo, esse daqui, ó, o newPos vai estar apontando para cá, né? Mas não é isso que eu quero saber nesse momento. Eu quero saber se a partir desse ponto que eu tô, que o personagem tá, se ele pode ir para a direita ou para a esquerda, né? No eixo X ali. Então eu quero saber se o pos.y é menor que o mapPos.y. Não o newPos. Isso aqui é a parte mais difícil de entender, essa linha aqui. Essa linha e a próxima aqui, que é o caso dos quadrados de cima, né? Que também, se para qualquer um desses 3 quadrados de cima, eu também posso andar no x. Então é a mesma coisa. É a linha de baixo aqui, só que se o pos.y for maior que o mapPos.y mais 1, porque aqui, né, o pos.y desses quadrados está aqui em cima. Se a posição do personagem for maior do que a posição aqui do y mais 1, que é essa face de baixo aqui, né? Aí eu posso andar no eixo x. Então são esses 4 casos aqui, ó. Esses 4 casos aqui fazem a lógica aqui pro eixo x. Vou formatar melhorzinho isso aqui. Tá vendo? Então, esse y aqui, esse if aqui, ó, vai tratar 100% dos casos do eixo x. Agora a gente tem que fazer a mesma coisa aqui pro eixo y. Vai tratar, verificar se o quadrado de baixo... Tá vendo? Agora a linha tracejada tá na vertical, né? Então a gente vai tratar esse quadrado, o de cima, os da direita e os da esquerda. A lógica é exatamente a mesma coisa, só muda ali o eixo, né? Então a gente pode copiar e colar isso aqui, ó. Se vocês quiserem, depois aí aconselho vocês tentarem seguir a mesma lógica aqui no eixo y. A gente troca aqui onde tem x, coloca y, e onde tem y, coloca x, certo? Só isso. Isso aqui já vai fazer a parte de colisão, só que tem uma coisa ainda, mas vamos testar isso aqui, ó. Vou rodar. Opa, deu um pau aqui, vamos ver. 242. Ah, aqui, nome errado aqui, né? Tá, vamos testar, ó. Ixi, já deu pau direto, ó. Coloquei pra frente, deu pau. 201. Ah, faltou o this aqui, né? This ponto. Certo? Rodar. Não deu pau, mas também não tá indo pra frente nem pra trás. Faltou alguma coisa aqui. Aqui, a hora que eu copiei e colei, aqui é ponto Y aqui que ficou faltando, né? Vamos ver. Também não é. Ah, tá faltando coisa aqui, ó. Porque quando não tem colisão, porque a hora que a gente sai aqui, inicia a aplicação, ó, tô no meio do mapa aqui, né? Não tem parede em volta. Então não teria colisão nenhuma. Só que aqui nessa Check Square Collision, eu tô criando 00 aqui. E se não tem colisão, tá vendo? Se não tem mapa em volta, não tô fazendo nada e tô retornando esse 00. Então eu não vou conseguir me mover, né? Porque vai desligar o X e o Y ali. Então se não teve colisão nenhuma aqui, né? Se não é parede, o mapPos aqui, a gente retorna, sei lá, um create vector aqui, 1. Porque a gente nem checou aqui nada, né? E porque não teve colisão, então retorna 1. Caso
o map pos aqui for uma parede, aí a gente faz as checagens, atualiza aqui o result e aqui, por exemplo, a gente retorna esse result aqui dentro, certo? Seria uma possibilidade aqui. Se a gente rodar isso aqui, ó, agora tá rodando e tá funcionando, tá vendo? Ó? A gente consegue deslizar, tá vendo? Eu tô deslizando aqui. Não tá vendo que tá alguma coisa errada? Por quê? Porque eu não tô considerando a distância da parede. Lá que eu falei aqui no início, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que aqui, ó, considerar o pós e verificar, na hora que a gente verificar, fazer aquelas checagens, considerar uma distanciazinha ali. Por exemplo, aqui, ó, essa distância em vermelho aqui. O mapa tem tamanho 1, né? Então a gente pode, por exemplo, considerar a distância da parede como sendo 0,4. Como a gente faz isso no código aqui, ó? Para esse primeiro exemplo aqui, ó, seria, por exemplo, se o new pos mais 0,4, por exemplo, for menor que o mappos.x, aí não tem colisão. Se for aqui, ó, o pos.x mais 0,4 for menor que o mappos.x, não tem colisão. Nesse caso que teria, né? Se o 0,4 aqui, o new pos sozinho não teria colisão, mas se a gente considerar uma distânciazinha 0,4 a mais aqui, aí teria colisão. Então a gente pode adicionar aqui, por exemplo, aqui mais 0,4. Nesse caso, aqui seria menos 0,4, que seria o caso para a esquerda ali. Seria esse aqui, né? Então seria o new pos menos 0,4, teria que ser maior do que o mappos.x mais 1, né? Porque é menos 0,4. Aqui no y também é mais e aqui é menos. Verifiquem aí, fica como lição de casa aí. Mesma coisa aqui. Lógico, aqui eu estou fazendo hard-coded aqui, mas tem que criar uma variável aí na classe aí para conter esse valor aqui, na distância do personagem até a parede, né? Senão a gente vai ter que ficar mudando aqui todos esses valores. Mas para testar rapidinho, ó, a gente fizer isso, rodar agora, a gente para um pouco antes, tá vendo? Ó? Não para com a cara na parede. Tá vendo aqui, ó? Se a gente pegar aqui na bordinha aqui, ó, eu tô quase olhando de frente, né? A gente consegue andar devagar, tá vendo que tá deslizando devagarzinho, ó? Dá aquele efeito que a gente quer, né? Tá deslizando devagarzinho. Chega uma hora que vai vazar, vai sair, né? Tá vendo? Então dá aquele efeito final que a gente quer, né? Vamos pegar só, colocar isso aqui como uma variável da classe aqui. Qualquer coisa por enquanto aqui, depois a gente melhora, faz uma refatoração aí, né? This char to wall, sei lá, 0.4. Ah, this to wall, vai. Ela aí embaixo a gente troca 0.4 por esse carinha aí, certo? Se a gente quiser aumentar agora aqui, sei lá, vamos colocar 0.6. A gente rodar, ó, a gente chega mais longe da parede, né? Só que também fica muito longe aqui, ó, pra sair fora aqui, ó, tá vendo? Se colocar muito, ó, tá vendo que a gente não tá conseguindo nem entrar mais aqui, ó, nesse corredor? Porque ficou muito, né? O tamanho da parede de cada bloco é 1, então metade é 0.5. Só que a gente tá considerando 0.6, então ele não tá deixando entrar nesse corredorzinho que tem tamanho 1, né? Então não pode ficar assim. Tem que ser menor que 0.5. Se a gente colocar 0.4, aí a gente consegue entrar nesse corredor aqui de boa, tá vendo? Fica certinho, né? Então acessem o código aí que tá no comentário fixado e rodem aqui para vocês verem, né? Analisem o código aí para tentar entender o que eu fiz aqui. Então recapitulando, né? Isso aqui não é o melhor dos mundos, porque, como eu disse, caso o frame rate for menor que 5 frames por segundo, a gente pode pular os quadrados aqui ao redor. Aí vai dar pau nesse algoritmo aqui. Então o correto aqui é pegar essa ideia e fazer algo um pouco mais abrangente, né? Em vez de pegar só os que estão em volta, pegar mais, ou por exemplo, se o vetor aqui estiver indo numa direção, no quadrante superior direito, a gente considera que pega um bloco de quadrados ali nesse quadrante e verifica todos ali, sei lá, tem várias possibilidades aqui, né? Essa ideia aqui pode ser usada em qualquer projeto aí onde você tem um mapa assim dividido em quadradinhos, aí você pode usar esses ifs aqui, esse algoritmo que eu fiz aqui de collision vector, desligando os eixos ali para criar esse efeito. Como dá pra ver, fica certinho, né? A gente consegue deslizar aqui na parede, tiver num canto aqui, trava, tá vendo? Ó? Como é o esperado. Fica exatamente como um jogo aí que a gente está acostumado a jogar, certo? Quando tiver a parte de texturas, a gente vai conseguir ver a textura desenhada aqui, né? Então, como eu disse, isso aqui é um pouco complexo de entender a primeira vez. Vocês vão ter que, provavelmente, ver o vídeo de novo aí para tentar entender esses ifs aqui, essas checagens, para ver se funciona realmente, né? No caso, tentar fazer aqui um caso específico aqui, esse daqui, né?
Tentem pegar aquele caso e verificar todos esses ifs aqui para ver se cada um dessas checagens aqui dá true ou false. Aí que vocês vão conseguir entender o que está sendo feito aqui, né? E se um deles for true, aí a gente pode andar naquele eixo, mas os outros vão ser false. Por quê, né? Então isso aqui que é meio difícil de entender a primeira vez. Tem que parar e pensar aqui, beleza? Então, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Abraço!